Bom dia, família. Ótima quinta-feira para todos. Tem mais alguém aí para entrar? Vamos lá, rapaziada. Aqueles que não estão com a câmera aberta já sabem. Vamos lá, pessoal. A aula de hoje, tá? É sobre alguns exercícios sobre cilindro que eu quero que vocês façam. E, obviamente, eu farei juntamente com vocês, né? O primeiro dos exercícios está na apostila 2, módulo 3, ok? Apostila 2, módulo 3, tá? Página 36. Tá? Apostila 2, módulo 3, página 36. Vou dar 10 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão 1, ok? Deixa eu escrever aqui no chat, que aí vai ficar gravado para todos, tá? Apostila 2, módulo 3, página 36, tá? Exercício 1, para vocês tentarem fazer. Tá? O objetivo da aula de hoje é para você não acumular tarefas em casa. Tá? Tudo que a gente for passar de exercício, o ideal será ser feito, né? Agora em aula, tempo real. Até porque vocês terão a minha ajuda, né? Para quem tiver alguma dúvida na hora de fazer. Ai, deixa eu adicionar uma rapaziada aqui. Então, o primeiro exercício aí que eu peço que vocês tentem, caraca, máscara dentro de casa também. Página 36 da apostila 2, ok? 10 minutinhos aí para vocês fazerem. Ou pelo menos para vocês tentarem fazer, né? Bom dia, Mavi, tudo bem? Bom dia, tudo. Nossa, estava sumida, querida. Qual é a página, Dudu? Página Tá. 36, beleza? Exercício 1 para vocês tentarem aí, Tá. brevemente.
Dudu, Eu, como é que eu descubro o raio para descobrir a área da base? simples, ele não falou que é um cilindro equilátero? Lembra que eu falei que toda vez que ele fala que é um cilindro equilátero, você tem que lembrar de uma informação, que a altura é igual ao dobro do raio? Que uma hora você tinha que usar isso, Ah, entendi. entendeu? Aí Uhum. você vai utilizar isso para achar o raio, tá? Para quem conseguiu fazer a questão um, pode fazer a questão 2 também. A gente já mata dois coelhos com uma cajadada só.
A P1 vai ser só o módulo 3? A ideia é sim, só corpos redondos, cone, cilindro e esfera. Essa é a ideia. Estou me planejando para isso. Agora vamos ver na prática. Ô, Eduardo, o que tá acontecendo que eu cheguei atrasado? Você tá fazendo a página 37? Página 36, exercício 1 e 2. Pedi para fazer, tá? Valeu. Não, a 3 ainda não, Galvão. Relax. Fernanda 2B. Deu isso aí, Fernanda. Ai, deixa eu pagar aqui. Que eu já fiz o meu. Ui.
Não sei. Com suas mãos me acompanhava. Não, eu não fiz. É o começo da jornada. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a questão 1 aqui, corrigir rapidinho, tá? Fazer com vocês aí para vocês verem como é que a parte de cilindro é bem tranquila, tá? Na questão 1 da página 36, né? Ele está me falando que eu tenho um cilindro equilátero, né? Cuja altura mede 12 metros, e ele quer que eu calcule o volume, tá? Então, a primeira coisa que você deve lembrar, qual é a fórmula do volume, tá? Por que eu digo isso? Né? Porque aí você, vendo a fórmula, você vai ver qual é o dado, qual é a informação que está faltando, né? Então, isso daí é essencial no começo de uma resolução de um exercício de matemática, principalmente a parte de geometria espacial. Então, ó, volume, né? É a área da base, que é o πr ao quadrado, vezes a altura, ok? Então, se eu olhar para a fórmula do volume, eu vejo que a altura ele me deu. Porém, o raio, ele não me falou quem é, né? Porém, eu preciso descobrir o raio primeiro para que eu possa calcular o volume, tá? Então, o meu primeiro passo é achar o raio. Para achar o raio, ele me dá uma informação importante. Ele me fala qual é o tipo de cilindro circular, né, que eu estou trabalhando, né, que está no problema. Ele falou que é um cilindro equilátero. Pessoal, aprende isso. Toda vez que ele fala de cilindro equilátero, você tem que estar em mente uma pequena informação que em algum momento você vai utilizar, tá? É certo que a altura vai ser o dobro do raio, ok? É essa informação que eu quero que você saiba, tá? Toda vez que ele fala que você tem um cilindro equilátero, a altura é igual ao dobro do raio, tá? Então, vou utilizar essa informação para encontrar o raio, tá? A altura é 12 e eu sei que ela vai ser igual ao dobro do raio. Logo, 12 dividido para 12 é igual ao raio, portanto, raio igual a 6 centímetros, ok? Achei o raio, substitui na fórmula do volume. Volume é igual a π vezes 6 ao quadrado vezes a altura, que é 12. Volume vai ser 36π, que é o resultado de 6 ao quadrado, vezes 12. Volume vai dar aqui 432 π centímetros cúbicos, tá? Não pode esquecer a unidade de medida do volume, tá? Pronto, acabou a questãozinha, né? Simples e rápida.
A Maria conseguiu fazer? Deu bom? Meu filho, eu tô aqui na saga. Era pra me pedir um Uber pra minha mãe. Só que eu não tô conseguindo fazer nada. Ô, mãe, a senhora. Ai, que susto. Ai, ai, ai. Deixar a questão aí no videozão, boladão. E foi mal, Júlio. Obrigado, ó. É que eu tô acostumado a trabalhar com centímetro. Não é centímetro, não, é metro. Perdão. Valeu, Juju. Vamos lá, questão 2, né? A questão 2, pessoal, ele está falando que tem uma montadora que produz caminhões, né? Para transportar líquido. Pensa naquele caminhão, né? Que geralmente vem aqui em Caxias, na Reduc, pegar combustível, né? Você vai ver que o tanque dele de abastecimento, ele é um cilindro circular, tá? Reto, né? Todo posto de gasolina tem um caminhão daquele formato. Geralmente pipa d'água, né? Aquele caminhão pipa de água também tem esse formato, né? Então ele está falando que tem um caminhão daquele tipo ali, tá? E ele fala para mim que o comprimento, né, do cilindro, que é o tanque, né, dele, mede 12 metros de comprimento, né? Então ele já falou para mim que o comprimento do tanque, ou seja, a minha altura, é de 12 metros. Tá? Toda vez que ele falar comprimento de tanque, profundidade do tanque, né? Quando ele fala de cilindro, ele está falando da altura, tá? É importante que vocês anotem aí. Então, toda vez que ele fala profundidade, fala comprimento do tanque, comprimento do cilindro, né? Profundidade do cilindro. Tudo ele está se referindo à altura, tá? Ele fala para mim que tem o diâmetro de 2 metros e pede para considerar o π 3,14, né, no cálculo. E na letra A, ele quer saber o volume do tanque, sabendo que a fórmula de volume é πr² vezes h. Né? Se ele me deu o diâmetro, eu descubro o raio, né? Até porque o raio, né, ele vai ser exatamente a metade do diâmetro. Então, o raio vai medir 1 metro, tá? Ok? E tem uma altura ali. Então, posso substituir direto. Então, substitui 3,14 vezes 1², né? Vezes a altura, que é 12. Né? O volume vai ser igual. 1², pessoal, é 1. Né? 12 vezes 1, 12. 12 vezes 3,14 vai dar para a gente 37,68 metros cúbicos. Né? Acabou aí a letra A para gente. Né? Facinho, molezinha.
Vamos lá, na letra B, né? Ele pede a área total da superfície do tanque, ou seja, ele quer a área total desse cilindro, né? Se você quiser fazer, né, utilizando 2 vezes a área da base mais a área lateral, né, vai dar no mesmo se você fizer por essa forma, tá? Essa aqui está mais direta pelos dados que nós temos, né, para utilizar. Então, vou utilizar logo ela. A área total vai ser igual a 2 vezes 3,14, vezes o raio, que é 1, a altura, que é 12, mais o raio, que é 1. Né? A área total, aqui vai dar 2 vezes 3,14 vezes 1, né? No meu aqui, deu 6,28 vezes 12 mais 1, 13. 6,28 vezes 13, logo a área total vai dar 81,64 metros quadrados. Ok? Tá? Por último, peço aí que vocês tentem a questão 3 agora. Ok? Se acabar o tempo, não tem problema. Tá? A gente volta no próximo tempo e faz mais. Tá? Deixa eu responder aqui.
Valeu, pessoal. No próximo tempo a gente volta aí e faz a questão 3 juntos. Beleza? Terminou essa questão, tira a foto da apostila e posta lá na aula de hoje, beleza? Não deixa de postar, não. Valeu, Samarinha. Valeu, pessoal. Fica com Deus. Falta mais alguém. Parará, tá de bom. Eduardo, Senhora, a prova da UERJ, a primeira, cai log também, matemática? cara, depende. Geralmente no primeiro exame não cai log, não. Cai outro tipo de função. Geralmente ou é função afim ou quadrática. Entendeu? Isso que eu falo é nos últimos anos. Últimos 2, 3 anos. Se cair log, geralmente cai no segundo exame qualificativo. Tá? Que é a segunda chance que você tem ainda na primeira fase. Né? Que geralmente acontece em setembro. E no exame discursivo, para quem tem específica em matemática, cara, pode cair sim. Não vou mentir para você, não. Tá? Lembrando que o vestibular da UERJ foi adiado, né? Vocês estão sabendo. Não, porque eu tava vendo uma coisa que o Descomplica fez, que ele pegou todas as matérias de todas as matérias que caem em história, matemática, e fizeram tipo um plannerzinho. E aí em matemática eles botaram log. Aí eu fiquei na dúvida, porque você não tinha. O do Enem. Não, da UERJ.
Então, eles colocaram por causa do segundo exame, né? Querendo ou não, cai. Entendeu? Cai mais no segundo exame qualificativo do que no primeiro. Entendeu? Geralmente, o segundo exame qualificativo é mais fácil que o primeiro. Geralmente. Tá? É uma estratégia que eles colocam para arrecadar, né? Você sabe que cada prova que você vai fazer, você vai pagar uma taxa. É o modo que a UERJ tem de arrecadação. Então, até por isso, né, eles colocam o primeiro exame um pouco mais difícil. E o segundo, eles abrem um pouco as pernas. Ô, Isso eu tô Eduardo, falando com experiência como vestibulando, tá? É a impressão que eu tive quando eu fiz o vestibular. Oi. É porque eu esqueci, eu fui fazer a 3. Aí eu esqueci quando não dá o pi exatamente, você pode usar o 3 sozinho? Então, vamos lá. Na 3A, como ele quer um valor aproximado, né, usa o 3,14, tá? Tá. Foi até o que o gabarito da apostila me deu. Então, eu vou utilizar. Mas, como é que eu posso dizer isso? Numa prova discursiva, Samara, por exemplo, numa específica, você pode escrever lá, considerando π igual a 3, entendeu? Eles aceitam. Qualquer prova de concurso. No exame discursivo, eles aceitam. Tá bom? Então, professor, toda vez que tiver escrito valor aproximado, é 3,14? O pi? Isso. Uhum. É isso que eu vou explicar nessa questão. Por mais que ele não fale igual a 2, para considerar, intuitivamente ele coloca. Entendeu? De uma forma diferente. Mas é para você considerar. Ai, merda. Conseguiu? Desliguei direto. Na segunda. É algo que não acaba mais, né? Enquanto esse chão, eu deitado. Enquanto esse chão, eu deitado. Mas tem que botar o uniforme lá. Cena linda. Ainda tem que botar a camisa do uniforme. Obrigado por saber do seu diálogo com sua mãe, Eduardinha. Eduarda Fernandes. Desculpa, professor, tava ligado o áudio. Eu não vi que tinha ligado. Tá tranquilo, relaxa. É porque eu tô indo pro dentista, aí eu botei a roupa pra sair e botei o uniforme por cima. Aí ela tava comentando. Ah, entendi. Ok. É muito sério. Eu me divirto muito quando vocês deixam o microfone aberto, assim. Igual ontem na aula do 8º ano. A mãe veio falar comigo assim, professor, arrebenta ela, enche ela de exercício. Quer dormir? Aqui ninguém vai ficar dormindo até tarde, não. Tem que estudar mesmo, o senhor tá certo. Aí eu, sem gração, eu falei, é mesmo? Então vamos, né? Pior quando eu tava fazendo isso lá em casa, minha mãe gritando. Teve um dia que minha mãe brigou a beça comigo. O áudio tava ligado na aula da Adriana. Maior mico. Sempre, sempre. Isso acontece comigo, é incrível. Ai, esses alunos maravilhosos.
Então vamos lá, pessoal. Questão 3 aí. Tá? Para quem perdeu na primeira aula, a gente começou a fazer alguns exercícios juntos, né, sobre cilindro, da página 36, né? E faltou aí só o exercício 3 para a gente fazer. Ok? Pessoal, qual é o detalhe aí, né, que temos que ter na realidade, tá? Ele está falando que esse túnel aí, né, ele está sendo cortado por uma secção transversal, ou seja, na vertical, né? Na qual essa secção vai dividir, vai partir o cilindro exatamente ao meio, pela metade, tá? Foi isso que ele me falou, ok? Foi isso que ele me falou quando ele falou dessa secção aí transversal, tá bom? Ou seja, ele tinha um cilindro e o formato de um túnel realmente é metade de um cilindro, né? Ok? Então, ele me deu a metade de um cilindro aí dessa forma, tá? Como eu desenhei aí agora, tá? Para vocês darem uma olhada. Ele falou para mim que o raio, né, desse cilindro é 10 e me falou que o comprimento dele, ou seja, a minha altura, é de 300 metros, tá? Botei A 2 vezes, ó. Doente. Então, o que acontece? Na letra A, ele quer o volume aproximado, né? Então, pessoal, quando ele pedir o volume aproximado, né, por mais que ele não diga considere, né, esse aproximadamente, esse aproximado, é uma outra forma de pedir para você substituir o π por 3,14, ok? Então, se ele pedir aí para você a área aproximada, volume aproximado, né? Aí você vai considerar o π 3,14, né? Quando você está numa questão discursiva de concurso, quando ele não fala, quando ele fala isso para você calcular de uma forma aproximada, né? Você pode aproximar ele como se fosse um número inteiro, tá? Ao invés de você considerar 3,14, uma prova discursiva da UERJ, por exemplo, eu ia falar para você aproximar ele para 3, que aí tornaria a sua conta mais fácil, e a UERJ ele considera isso, tá? E não deixa de ser uma verdade você aproximar dessa forma. Você vai achar um valor aproximado de qualquer jeito, tá? Então, olha só, o volume, né, é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. O raio e a altura eles me deram, então vai ficar 3,14 vezes o raio, que é 10 ao quadrado, vezes a altura, que é 300, né? Só que qual é o detalhe desse volume aqui, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado? Como ele falou que esse túnel foi construído, né, e foi repartido por uma secção, né, transversal, né, ou seja, ele dividiu o meu cilindro, né? Ou seja, eu não posso calcular aquele volume total, porque senão eu estaria calculando o cilindro num todo. Como ele repartiu esse cilindro, eu preciso dividir esse volume por 2. Tá? Aqui é a metade de um cilindro. Então, tem que achar a metade do volume desse cilindro. Tá? Então, ó, volume é igual. 10 ao quadrado é 100, pessoal. E 100 vezes 3,14 vai dar 314. Vezes 300 sobre 2. Volume vai ser igual a 94.200 dividido por 2. Logo, o volume que vamos achar vai ser de 47.100 metros cúbicos. Tá? Aí acabou a questão. A letra A, pelo menos. Tá?
eu deixar um tempinho aí na telinha. Vai ficar gravadinho. E pronto. Vamos para o item Bzinho. Então vamos lá, pessoal. Na letra B, ele pede a área da superfície circular do túnel em metros quadrados, né? Professor, mas qual é a área que ele está me pedindo? É a área lateral ou é a área total? Então, pessoal, geralmente quando ele vai pedir a área total, ele deixa bem discriminado, tá? Ele fala assim, ó, eu quero a área total do cilindro, tá? Quando ele não fala área, só a área da superfície, geralmente ele está falando sobre a área lateral, tá? Então, nesse caso, no item B, ele está pedindo a área lateral, tá? Então, ó, a área lateral dessa superfície, tá? Desse cilindro, você viu que é 2πr vezes H, ok? Como você viu na figura que eu acabei de apagar, né? Eu estou falando de metade do cilindro. Então, eu vou ter que calcular a metade, né, da área lateral de um cilindro. Ou seja, vou dividir isso aqui por 2. Ok? Tá bom? Até porque ele falou aí que teve uma secção que cortou, né, esse túnel. Tá bom? Aqui em cima tudo é um produto. Então, se você quiser, ó, simplifica 2 com 2. E a área lateral vai ser apenas πrh. Então, a área lateral vai ser 3,14 vezes o raio que ele me deu, que foi 10, vezes a altura, que foi 300. Então, a área lateral vai ser 31,4 vezes 300. Então, logo, a área lateral aqui no meu cálculo que deu foi 9.420 metros quadrados. Ok? Foi o valor que nós encontramos. Tá? E pronto. Ai. E acabou aqui a questão 3. Né? Aí eu vou pedir para os senhores, né, tentarem fazer também, aí já na página 37, o exercício 4 e 5, ok? Para vocês fazerem aí, que é a continuação sobre cilindro, tá? Vou estar fazendo aqui no meu rascunho juntamente com vocês. E o Silas Malafaia vai entrar. Para quem entrou agora, tá? Por favor, tente fazer o exercício 4 e 5 da página 37. Com todo respeito.
Eduardo Careca. Estão prontas, crianças? Quê? Eita, velho, tá escutando direito não. Sei qual é. Tu tá fazendo, seu Zé Ruela? Tô sendo obrigado a ficar trancado dentro do quarto. Só porque tô resfriado. Pra não passar corona pra tua mãe. Cheio do coronavírus, tu. Eduardo Careca.
Acabei. Mais 5 minutinhos para vocês tentarem, aí eu passo a questão 4 e a questão 5. Fernanda, 2 não, vai dar 20 milímetros. Tá? Na 5. É 20, não 2. É pra acabar, é pra acabar. Quanto que tá a maçã? Quanto que tá a maçã? Sei lá, não prestei atenção não. Eu fico pensando só no... É pra acabar, é pra acabar. Então vamos lá, pessoal. Preste atenção aí na questão 4, tá? Para você não se perder. Ele está falando que ele vende perfumes, ok? Uma empresa, obviamente. Ele fala que essa empresa, tá, vende um perfume onde o seu frasco tem uma forma de um cilindro, né? Tem uma forma cilíndrica. Aí ele fala para mim que o diâmetro dele é de 5 centímetros, então o raio
é a metade do diâmetro, ou seja, aqui vai ser 2,5 centímetros, né? O nosso raio. E ele fala que a altura do frasco é de 8 centímetros, né? Aí ele fala para mim que o preço de venda, né, desse perfume, né, o preço de venda é R$200, 200 contos, né? Aí ele fala assim, olha, para a empresa tem um custo, né? Qual é o custo que a empresa tem para produzir esse perfume, tá? Eu vou botar aqui custo C, tá? Ele gasta R$1, né? Por cada milímetro, né? Milímetro de perfume, mais R$5 do frasco, ok? Esse daí é o custo que a empresa tem para produzir. E ele quer saber o lucro. Pessoal, o que é lucro na realidade? Tá? O lucro, pessoal, sempre vai ser o preço da venda menos o custo, ok? Isso daí para a gente é o lucro, tá? Então, na realidade, o preço da venda eu tenho que calcular o custo, né? Já que ele está falando que ele gasta por ml a produção do perfume, né, o líquido que ele coloca ali dentro, ele está falando do volume desse cilindro. Então, preciso saber qual é, né, o volume total desse frasco. Porque a questão o que ele pergunta é o lucro da venda quando ele vende um frasco cheio de perfume, completo. Então, o que você vai fazer para calcular o volume? O volume é πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, tá? O interessante aí, que para a gente ter esse cálculo exato, né, a gente vai ter que utilizar o π, tá? Porque como ele quer o lucro, né, obviamente, e a gente vai utilizar o volume, para esse caso aqui, a gente vai ter que utilizar o 3,14 para substituir no lugar de π, tá? Então, olha só, volume, né, vai ser igual a 3,14 vezes o raio, que é 2,5 ao quadrado, vezes a altura, que é 8, ok? Isso aqui dos meus cálculos deram 3,14 vezes 6,25 vezes 8, né? Esse produto aqui todo, pessoal, vai dar 157 centímetros cúbicos, tá? Se você multiplicar certinho. Só que, professor, ele está me falando que o volume, o líquido, né, do que está dentro desse frasco de forma cilíndrica é R$1 por ml. E o senhor achou o volume total desse cilindro em centímetros cúbicos. Pessoal, simples, tem uma tabela de conversão, tá? Que eu quero que vocês, por favor, anotem, que isso vai servir muito, tá? 1 centímetro cúbico, pessoal, equivale a 1 ml, tá bom? 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Por favor, anotem isso. É de suma importância que você saiba, tá? Ou seja, se eu tenho 157 centímetros cúbicos, eu vou ter 157, né, ml. E, obviamente, se é R$1 por ml, 1 vezes 157, ele gasta só com líquido do aroma do perfume, né, da substância, 157 vezes R$1, 157 reais, né? Mais o preço do frasco, né? Que, obviamente, o frasco nessa forma também vai ter um custo para a empresa. Então, o custo total ali, né? Custo total, que eu vou chamar de CT, vai ser 157 mais 5, né? Onde isso daí vai me dar R$162 de custo que essa empresa tem. Tá? Agora, para eu saber o lucro, eu faço o preço da venda, que ele me falou que é de R$200, menos o preço de custo total que ele tem, né? Já que ele quer vender o frasco completo. Então, o lucro aqui vai ser 200 menos 162, vai dar aí exatamente para a gente R$38
de lucro. Aí acabou a questão. Tá? Ok? Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo entendeu o cálculo que eu fiz? O Alguém 6, tem alguma por que aquele 6 ali entrou? Quê? O 6. O que tem um 6? Ali quando você tá fazendo ali 3,14, aí tu levou a 2 o 2,5. É por que aquele 6 ali entrou? 2,5 ao quadrado é 6,25. Tá? Ah, tá, entendi. Ok? Pessoal, como eu só tenho 1 minuto e 38, eu não vou conseguir fazer a questão 5 com vocês, tá? Mas eu vou dar a ideia, tá? Na questão 5. Na questão 5, ele já te dá o volume da substância que está na seringa, que tem o formato de um cilindro, tá? Ele quer saber a altura, tá, da seringa, ou seja, quanto que ele desloca para te dar uma injeção com 6 ml, tá? De uma vacina, de uma substância, tanto faz. Ou seja, o deslocamento, né, que ele fala do embolo, né, que na realidade é a altura. Tá? Ele te dá todos os dados. O que você vai precisar lembrar é só o seguinte, tá? É que 1 ml é igual a 1000 milímetros cúbicos, tá? Você vai precisar dessa conversão aqui, ok? Porque se eu não me engano, ele quer saber quantos milímetros aproximadamente, né, o embolo desloca, tá? E aí na aula de amanhã eu corrijo o restante com vocês, Professor, tá? Tentem fazer a questão 6 também. Oi. professor, rapidinho. Na 6, esse quadro da figura é um diâmetro ou é o raio? Deixa eu ver aqui.